boa noite. Está começando mais um Câmara Entrevista. Através deste espaço, você aí de casa tem a oportunidade de conhecer mais sobre as ações, os projetos e as ideologias dos eleitos da 17ª Legislatura. E o meu convidado nesta noite é o vereador Ronaldo Rosa, primeiro mandato pelo Solidariedade. Boa noite, vereador. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Uma satisfação, uma alegria muito grande ter essa oportunidade de vir conversar com você. Vereador, eu quero iniciar a nossa entrevista primeiro falando da responsabilidade, de conversar com o senhor nesta noite, visto que, quem não sabe, o vereador Ronaldo Rosa foi por muito tempo nosso colaborador aqui na TV Câmara, inclusive apresentou este programa. É verdade, e me lembro com muita saudade desse tempo, Ana, porque no trabalho da gente de radialista, de jornalista, foi uma oportunidade ímpar que eu tive de aparecer numa tela e fazer um programa na TV. Claro que durante a faculdade de comunicação a gente tinha uma cadeira lá de rádio, TV e vídeo que também a gente tinha a oportunidade de gravar alguns programas, mas muito diferente do que você trabalhar num canal de TV e aqui na TV Câmara. Quando eu trabalhava na assessoria de imprensa do Legislativo é que eu tive a oportunidade de ser um colaborador da TV Câmara e por muito tempo apresentar entrevistas, apresentar os noticiários, fazer amizade, conhecer um pouco mais dessa profissão. E hoje, para mim, é uma alegria estar aqui, como vereador, poder, hoje eu ser o entrevistado, e depois de ter entrevistado tantas pessoas aqui nesse mesmo estúdio. E vereador, para quem também não sabe, o senhor é uma figura muito querida no setor, na área da comunicação de Passo Fundo, e o que facilitou, então, talvez a sua eleição, ou seja, conversar diariamente aí com os passofundenses, estar nas ruas. É verdade, isso não tenho dúvida nenhuma, até a gente traz o sangue, o meu pai também, o Júlio Rosa, que foi um comunicador talvez dos mais conhecidos da história de Passo Fundo, e eu herdei essa profissão do meu pai, e passei, Ana, posso dizer assim, e quem me conhece sabe disso, que eu fui peregrino nos meios de comunicação aqui de Passo Fundo, porque eu trabalhei nas 3 principais rádios da cidade, ou seja, as rádios AM, tanto o Diário da Manhã, como a Rádio Planalto e a Rádio Irapuru. Também trabalhei nos jornais, nos 2 jornais da cidade, no Jornal O Nacional e no Jornal Diário da Manhã. E aí fui assessor de imprensa aqui na Câmara e também trabalhei na TV Câmara. Então, passei por muitos órgãos de comunicação da cidade, onde, felizmente, sempre deixamos as portas abertas, sempre fizemos grandes amizades, pela nossa forma de procurar ser como pessoa, de ser amigo, de tentar ajudar os colegas em tudo, Às vezes você sabe muito bem que às vezes nem é a função da gente alguma coisa aqui do teu dia a dia, mas tu acaba contribuindo com o colega, mesmo que não seja a tua responsabilidade. E isso ajudou, Tenho grandes amigos nessa área de comunicação aqui em Passo Fundo, desses quase 20 anos de profissão. E claro que essas portas que a gente abriu nos meios de comunicação foram fundamentais para que eu pudesse chegar agora no ano de 2016, colocar o meu nome à disposição da comunidade e ter também esse respaldo por ter passado pelos meios de comunicação e ter feito amigos nessa área. Vereador, eu acho que é importante também a gente fazer um resgate, já que é a sua primeira vez como convidado do Câmara Entrevista, da sua trajetória política. Como que surgiu o seu interesse? Foi a partir do seu pai, então, o ex-vereador Júlio Rosa? Ana, na verdade, não pensava assim em concorrer a vereador ou concorrer a qualquer cargo eletivo. Embora o pai tenha sido vereador por 12 anos, já é falecido, mas ficou na história do Legislativo, inclusive é vereador emérito da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Claro que eu via no meu pai, e acompanhava ele quando ele era vereador, eu sentia aquele orgulho dele ser vereador, sentia aquela satisfação de ver ele no dia a dia trabalhando aqui na Câmara, apresentando os projetos, indo para a tribuna, enfim, atendendo as pessoas no seu gabinete, e aquilo realmente eu gostava muito de ver e me orgulhei muito do meu pai, do trabalho que ele fez. De uma certa forma, eu acredito que isso também no subconsciente lá ficou, esse orgulho de ter tido um pai vereador, quem sabe no subconsciente pensar em algum dia ser que nem ele. Mas eu, de forma concreta, não pensava em ser vereador, não pensava em concorrer. Isso aconteceu a partir do momento em que eu tive a oportunidade de trabalhar com o prefeito Luciano, quando da sua primeira administração, seu primeiro governo. Ele me convidou para ser o responsável pelo departamento de ouvidoria da prefeitura aqui de Passo Fundo.
E ali eu comecei a me envolver mais e participar mais diretamente da política aqui da nossa cidade e também começar a pegar mais gosto por essa função pública. Claro que são coisas completamente diferentes, o executivo e o legislativo, mas enfim, o trabalho que a gente fez na ouvidoria, o dia a dia com os secretários municipais, o dia a dia com o prefeito, o dia a dia com a população que eu atendia na ouvidoria, isso acabou me motivando, né, e despertando em mim esse interesse, né, de concorrer e colocar o meu nome à disposição, trazendo comigo toda essa bagagem, né, de ser filho do Júlio Rosa, de ser um homem da comunicação e de ter passado pela prefeitura. E quais ensinamentos, então, deixados por Júlio Rosa que o senhor pretende colocar em prática, então, aqui na Câmara de Vereadores? Certamente as pessoas lhe questionam muito sobre isso, né? Tenho algumas características, assim, que são características que são do meu pai, né? Porque de lidar com as pessoas, de gostar de gente, de tentar ajudar o próximo. O pai sempre teve isso muito forte no perfil dele e claro que não só eu, meus irmãos também, mas eu que estou aqui, né? A gente também herdou isso do pai, a gente procura fazer o melhor, né? E muitas vezes eu acho que não tenho como me comparar com meu pai, porque ele foi uma pessoa que todos, até que conheceram amigos, que conheceram muito bem meu pai, diz, olha, Júlio Rosa foi diferente, então não tenho como ser igual ao pai. Esses dias até um amigo meu me falou que o pai, só para te dar um exemplo e para o nosso telespectador entender melhor, o pai às vezes tinha R$10 no bolso e se chegava alguém e pedia dinheiro para ele, ele dava aqueles R$10 e ficava sem nada, né? Então, te digo para ti que eu também tenho essa característica, né? Sou um pouco menos bondoso que o meu pai, digamos assim, né? O pai era um cara muito transparente, era um cara muito acessível. Não que eu não seja, eu sou, mas claro que os tempos mudaram, né? As pessoas mudaram também, os pedidos das pessoas mudaram e a gente se adapta a esse novo momento. Então eu acho que eu tenho isso do meu pai, de querer ajudar os outros, de ser uma pessoa que procura ser correta naquilo que faz. E aqui na Câmara, quem acompanhar o meu trabalho vai ter a oportunidade de ver isso. Eu procuro ser leal aos meus princípios, às minhas origens, aos meus amigos e às pessoas que precisam de mim. Então essa é outra característica. O pai também sempre foi um cara muito transparente, muito leal com aquelas pessoas que estiveram próximas a ele. E trabalhar, Ana, isso eu falei já quando eu assumi aqui, talvez nas minhas primeiras manifestações como vereador. A gente sabe que tem muitas bandeiras que um vereador pode trabalhar, muitos assuntos, muitos temas, mas a minha prioridade, e isso era a prioridade do meu pai também, é sempre trabalhar ações voltadas para o ser humano, né? Para a pessoa humana. Nós melhorando as pessoas, nós melhoramos tudo, né? Nós melhoramos todas as outras políticas, a pessoa estando bem, a pessoa estando melhor, isso influencia na questão do meio ambiente, isso influencia na questão da segurança pública, na educação, na saúde, no bem-estar. Então, as minhas propostas, os meus projetos, as minhas ações sempre terão como prioridade aquilo que é benefício para o ser humano. O vereador Ronaldo Rosa, ele foi eleito então com 1.730 votos defendendo uma nova política. Vereador, o senhor já consegue visualizar este novo modelo na Câmara Municipal, mesmo aí encerrando o primeiro semestre de trabalho? Conseguimos, né? A Câmara renovou bastante, foram dos 21 vereadores, 11 vereadores são novos, né? Então foi mais de 50% a renovação da Câmara e a gente percebe isso e nesses primeiros meses que a gente teve a oportunidade do mandato, a gente viu que não só eu, mas os outros que também chegaram agora, estavam ainda se adaptando, né? Tentando perceber como que as coisas funcionam aqui dentro. Então, lá do início, Ana, dos primeiros meses para agora, eu já posso dizer que eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. A gente chega ali um pouco vislumbrado, digamos assim, achando que tudo é normal, que todo mundo pode trabalhar junto, que todo mundo vai ter os mesmos interesses e depois quando as coisas vão passando a gente vai começando a ver que cada um tem o seu segmento, cada um tem as suas prioridades, né? E a gente tem que trabalhar em conjunto porque aqui somos a casa do povo e temos que todo mundo puxar para o mesmo lado, né? Não adianta um puxar para um lado e outro puxar para o outro, que a cidade não vai crescer desse jeito, mas claro que cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua bandeira e eu comecei a perceber isso, estou percebendo isso mais claramente agora, então a gente começa a se posicionar até mesmo com alguns colegas que a gente tem grande amizade, né? A gente começa agora a tomar alguns caminhos distintos, vendo de acordo ou seguindo aquilo que a gente pensa da política e aquilo que a gente propôs durante a campanha.
Então, neste primeiro semestre, a gente já teve vários projetos importantes aprovados aqui na Câmara Municipal e uma das matérias, então, é de sua autoria e o senhor considera ela bastante especial, que é a aprovação, então, da lei que torna obrigatório o uso do uniforme escolar. Isso porque foi uma demanda trazida ainda pelo seu pai nos tempos antigos aqui na Câmara. É isso mesmo. Eu te digo para ti e confesso que quando eu tive o projeto de lei do uniforme escolar aprovado aqui na Câmara, em primeiro lugar, né, foi uma alegria muito grande porque eu cumpri com a minha primeira promessa de campanha. Em todos os lugares que eu fui, em todas as pessoas que eu procurei, os pais, os professores, eu levei essa mensagem que se eu chegasse à Câmara de Vereadores, uma das minhas primeiras ações seria transformar o uniforme escolar em lei. Porque o uniforme escolar já vem sendo dado para as crianças das escolas municipais já há pelo menos 5 anos, mas como um programa de governo. Isso quer dizer que o prefeito Luciano conseguiu se reeleger, mas se ele não tivesse sido reeleito e tivesse vindo um outro prefeito e o prefeito resolvesse não dar mais o uniforme escolar, acabar com o programa, ele não teria qualquer empecilho, não teria qualquer dificuldade, ele simplesmente acabaria com o programa. Tornando agora, transformando de um programa de governo para um programa de Estado, a gente garante que independente de quem for o prefeito que vier aí pela frente, ele vai ter que cumprir a lei, vai ter que continuar concedendo uniforme escolar para as crianças, o que eu considero que foi um grande benefício para a nossa educação. A gente já sentia isso quando estava no governo, no primeiro governo do prefeito Luciano, indo às escolas, a gente via o avanço que o uniforme escolar teve, e eu sonhava em chegar à Câmara e poder apresentar esse projeto, porque praticamente já estava pronto para ser apresentado, porque o programa já existia, o uniforme já está previsto no orçamento, ele já vinha sendo concedido aos alunos. A única coisa que eu fiz foi tomar a iniciativa de transformá-lo em lei, garantindo assim esse benefício para as famílias e para os estudantes, que eu tenho certeza que vai ter muito reflexo daqui para frente, tanto na área da segurança, como na área do bem-estar das crianças em sala de aula, mas também na questão da economia que se faz, né, quando os pais recebem lá o kit do uniforme escolar no início do ano, isso representa que é menos roupas que os pais vão ter que comprar ao longo do ano para os filhos, o que vai sobrar para pagar lá uma conta, às vezes até uma conta simples de água ou de luz, então isso também vai refletir no orçamento doméstico. Então, falar do uniforme escolar para mim é uma grande alegria e também me traz aqui uma grande saudade do meu pai, porque ele batalhou, né, lutou muito quando foi vereador, nas três legislaturas dele, ele propôs o uniforme escolar, e nenhuma das vezes o uniforme escolar saiu do papel, apenas ficou numa proposta lá do Júlio Rosa tempos atrás, depois outro colega também, o vereador da Lalana também propôs aqui na Câmara, o vereador Fernandes Corteganha propôs e outros vereadores, que me falta a memória agora, mas nunca saiu do papel. E agora, pela primeira vez na história de Passo Fundo, proposta por mim, o uniforme escolar sai do papel, já é uma realidade e está garantido para o futuro da nossa cidade. E o interessante é que o senhor buscou não só aprovar a lei do uniforme escolar, mas também aprimorar essa proposta que foi trazida aí pelo governo, né? O senhor trouxe aí uma sugestão de implementar outras peças, né, nesse kit que é trazido, então, e entregue às famílias, né, do nosso município, e também, de repente, incluir a iniciativa privada nesse projeto. Exatamente. Bom, com relação à iniciativa privada, primeiro que essa já está na lei, né, então já está em vigor. Quem está nos assistindo agora, que tem a sua empresa, tem o seu comércio, tem o seu negócio e quiser ter a sua marca, né, divulgada nas peças do uniforme escolar, isso já é possível aqui em Passo Fundo, através de um convênio que pode ser firmado, onde o empresário, onde o empreendedor vai entrar com uma contrapartida, obviamente financeira, mas vai poder colocar lá a sua logomarca no uniforme escolar. Vamos dar um exemplo aqui. Num determinado bairro da cidade, onde tem lá uma grande empresa aqui de Passo Fundo. O empresário resolve adotar a escola municipal por ser a escola onde está lá a sua empresa, por ser lá a escola onde tem a ver com a história do seu negócio. Então, ele procura o município, propõe essa parceria, que não tem muita burocracia para ser aceita, e ele começa, então, a contribuir, né, a ajudar
no investimento que é feito no uniforme escolar, e em contrapartida ele vai poder divulgar a marca dele. Então isso já está valendo. E a segunda que você me falou, que é com relação à novidade de peças, é com relação às emendas agora que vem para o orçamento, que nós vamos apresentar, ampliando os recursos destinados ao uniforme escolar, para que a gente possa incluir um calçado, que pode ser um tênis para os meninos, ou também para as meninas, vai depender da opção dos pais, ou uma sandália para as meninas. O pessoal da Secretaria de Educação, a equipe técnica que vai definir isso, mas nós vamos apresentar uma emenda ampliando os recursos destinados ao uniforme escolar para incluir ao kit que hoje é dado um calçado também para os alunos. Vereador, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Ronaldo Rosa, do Solidariedade. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador de primeiro mandato, Ronaldo Rosa, do Solidariedade. Vereador Ronaldo, o senhor tem inúmeros projetos em tramitação e seria impossível falar sobre todos eles em meia hora de programa. Então eu selecionei algumas das principais matérias que estão em tramitação na casa. Uma delas pede a retirada do monumento da Caravela lá do bairro Boqueirão. Esse é um assunto bem polêmico. Esse foi o assunto dos mais polêmicos do ano aqui na Câmara de Vereadores, desde que eu assumi. A gente tem andado bastante pela cidade e até hoje vê que as pessoas ainda estão comentando. Às vezes eu chego num lugar, diante de tanta repercussão que esse assunto teve, eu sabia que ia ser polêmico, sabia que ia ter repercussão, mas confesso que não esperava que fosse ter tanta repercussão como teve. E até hoje, quando eu chego em algum lugar, uma pessoa vem perguntar: vereador, e a caravela vão tirar lá do Boqueirão ou não vão? E o pessoal está aguardando uma resposta sobre aquele assunto, aquele tema que eu levantei aqui no Legislativo. Bom, foi um projeto de lei autorizativo apenas, é um projeto que está autorizando o Executivo, se o Executivo assim entender, de retirar o monumento da caravela, que está lá na Avenida Brasil, no Boqueirão, lá naquele trevo que já foi conhecido como o trevo do Sesec, o trevo de saída para Carazinho. Então a caravela está lá já há bastante tempo. No início foi uma novidade, no início teve o seu ponto interessante para Passo Fundo, foi uma homenagem aos 500 anos de descobrimento do Brasil, naquele momento em que todo o país estava envolvido nesse cenário de comemorações, nesse cenário de homenagens ao nosso país. A Câmara de Vereadores, à época, também resolveu se engajar e apresentar um projeto para homenagear os 500 anos do Brasil, que foi aprovado, autorizando o Executivo a construir um monumento. Não se dizia que seria o monumento da caravela, mas um monumento. Foi feito na época, então, um levantamento, uma pesquisa, uma votação, e se escolheu então que fosse uma caravela. Foi colocado lá, os anos passaram e o que aconteceu é que aquele monumento ficou completamente abandonado. Vieram muitas administrações depois que o monumento está lá e nenhuma das administrações teve um olhar para aquele monumento, um olhar de carinho, um olhar de valorização, porque não recebeu manutenção, não recebeu investimentos e, obviamente, que diante disso, com o tempo foi se deteriorando e, aliado a isso, moradores de rua, usuários de drogas, né, estão ocupando aquele lugar, inclusive, depois que eu apresentei o projeto, fiquei sabendo que até é um ponto de prostituição também. Então, aquele monumento hoje está num canteiro de entrada da nossa cidade, é um cartão de visita de Passo Fundo, e a minha ideia de propor a retirada é justamente nesse sentido, de melhorar o cartão de visita de Passo Fundo, de melhorar a visão de quem chega na cidade, não se deparar com aquele monumento completamente pichado, deteriorado, abandonado, com lixo para tudo que é lado, e a população de bem distante de lá, porque até assaltos acontecem naquele local diante das pessoas que frequentam ali aquele monumento. Então, as pessoas de bem fugiram dali, um canteiro grande, um canteiro enorme, bonito, que pode ser muito melhor aproveitado se lá a gente colocar outros equipamentos públicos que possam beneficiar mais a população. O monumento, simplesmente por estar lá, por ser uma homenagem aos 500 anos do Brasil, eu não vejo mais razão, não vejo mais justificativa para continuar do jeito que está. Então, a minha ideia, ao propor esse projeto, foi também, assim como foi autorizado
há muitos anos atrás, a se colocar o monumento, eu apenas apresentei um projeto que autoriza o Executivo a retirar o monumento. Mesmo que o projeto venha a ser aprovado na Câmara, se não for do interesse do Executivo, o Executivo achar que não deve retirar o monumento, ele não fica obrigado a tirar, porque o projeto ele apenas autoriza. Mas o senhor já chegou a conversar com o prefeito Luciano Azevedo a respeito dessa possibilidade, porque foi muito debatido, muito questionado, né, em torno deste assunto. Eu conversei com ele, sim, algumas vezes sobre esse tema. O prefeito ele também é simpático à ideia, não tomaria uma iniciativa, talvez, se dependesse dele, de retirar aquele monumento, mas eu acredito, sim, né? Isso ele não me deu certeza, mas eu acredito que se esse projeto fosse aprovado na Câmara, no atual prefeito, encontraria respaldo. Então, até porque também penso da mesma forma, a Prefeitura hoje está com muitos encargos, a Prefeitura hoje está com muitas áreas para cuidar e eu tenho certeza que não vai ser nem é só a questão do prefeito Luciano, mas os próximos que virem, e quem está nos assistindo hoje pode me cobrar lá na frente. Os próximos prefeitos que virem também, pode ser que se cuide um ano daquele monumento, mas a maior parte do tempo ele vai permanecer abandonado. Então, justamente por essa dificuldade do município, né, de manter aquele monumento, eu acredito que se a proposta fosse aprovada hoje em dia, o atual prefeito concordaria em retirar esse monumento. Vereador, o senhor também tem um outro projeto de lei tramitando aqui na casa que prevê, então, o descontos para os professores em eventos culturais, em sessões de cinema. E isso é muito interessante porque a gente sabe que, infelizmente, né, o profissional da área da educação ele não é tão valorizado quanto deveria. Não só no município, né, mas, enfim, todo o país. Então, quem sabe isso é uma forma de valorizar também eles. É verdade. Já que a gente não pode, Ana, o vereador não tem poder para isso, para propor que o professor ganhe mais, né? Porque isso aí é uma atribuição exclusiva do Executivo, mas a gente pode sim, com outras ideias, com outras iniciativas, valorizar o professor. Por exemplo, essa proposta, ela quer que o professor busque mais conhecimento, quer que o professor tenha mais oportunidade de ter contato com as áreas culturais, e que isso seja realmente, esse desconto na entrada em eventos artísticos e culturais, seja para o professor uma motivação para o seu crescimento pessoal, e esse crescimento pessoal ele vai levar para a sala de aula, ele vai levar para a vida dele. E ao mesmo tempo, a partir do momento que você dá desconto para professor em eventos, isso quer dizer que o professor não tem que botar a mão no bolso para pagar por esse evento. Então, vai sobrar um pouco mais lá no salário dele. Então, de certa forma, a gente também está valorizando mais aquilo que o professor recebe no final do mês. Ainda mais nesse período que a gente sabe que as prefeituras estão passando por dificuldades, os governos estaduais estão passando por dificuldades, o nosso próprio governo aqui do Rio Grande do Sul está parcelando salários, os professores também estão nessa esteira, né, de parcelamento de salários. Então, além de ter o objetivo de aprimorar o professor, melhorar ele como profissional e como pessoa, para que ele leve isso para dentro da sala de aula e também transfira isso para os alunos, o seu conhecimento, também tem um outro olhar que é justamente visar uma economia para o professor que não vai ter que tirar do seu salário lá do final do mês para pagar o ingresso em evento cultural. Isso é muito bacana porque, na verdade, eu acho que complementa até, né, um programa de governo que a gente já tem hoje em Passo Fundo, que é o Vale Livro, né, e já vem sendo muito aceito, então, pelos professores. O Vale Livro foi um sucesso, né, está sendo um sucesso. Os professores podem, né, tem uma cota por ano que o professor pode comprar um livro e a Secretaria de Educação providencia de ressarcir o professor, né, mediante a apresentação da nota fiscal, o pagamento daquele livro. Isso motiva o professor a ler, motiva o professor a comprar obras, né, a estar por dentro das atualidades do mundo da leitura, e justamente isso, é bem esse o objetivo, o viés é o mesmo, é de facilitar a vida do professor financeiramente e motivar ele a buscar o seu crescimento profissional para o dia a dia no seu trabalho. Ainda na área da educação, o senhor está propondo, então, que o município crie uma lei, né, disponibilizando audiolivros também nas escolas, porque a gente sabe que algumas pessoas com deficiência, infelizmente, não têm acesso a um complemento na área da educação. Nós conversávamos, inclusive, nessa semana mesmo, com a Procuradoria da Câmara de Vereadores, discutindo esse projeto que ainda está em análise na Procuradoria, depois vai passar pelas comissões permanentes aqui do Legislativo, e a nossa intenção é justamente essa. A gente quer que as pessoas com necessidades especiais, né, as pessoas deficientes, possam ter as mesmas condições de aprendizado do que quem tem uma saúde plena, uma saúde 100%. Então, é um investimento muito baixo, né, disponibilizar
audiolivro nas bibliotecas, quer seja das escolas ou na biblioteca pública municipal. É um investimento baixo que o município precisa fazer, inclusive se algum pai ou alguma mãe eventualmente se sentir prejudicado nesse sentido hoje, mesmo sem lei, e quiser ingressar na justiça, nós já temos conhecimento de vários casos que a justiça já está dando ganho de causa. Aqui no município nós não temos problemas nessa área, porque já tem algumas instituições que são parceiros do município e que, quando há essa necessidade, também impressam, né, o audiolivro. Mas o que a gente quer é tornar lei também, Ana, no mesmo sentido de que se garanta, né, que não fique só apenas na palavra, que não fique só apenas na conversa, mas que sim no papel, na lei, que as crianças e as famílias com crianças nessa situação tenham os mesmos direitos de aprendizado. E é um investimento que, para o município, eu tenho certeza que não vai interferir, porque hoje no orçamento da Secretaria de Educação já se tem um recurso X destinado para a aquisição de obras. O que a gente quer é apenas que se tenha um olhar mais específico, que se tenha uma prioridade maior para esse investimento, porque os recursos já existem e não prejudicam em nada o que hoje já está sendo colocado em prática pela Secretaria de Educação e pelo município. E justamente para atender a demanda aí da área da educação, principalmente da educação infantil, o senhor está propondo, né, ao Executivo a construção de uma nova escolinha ali no bairro Santa Maria 2. Eu queria que o senhor comentasse também a respeito disso, já que é uma sugestão que depende, né, do Poder Executivo acatar. Nós, como você pode ver, os telespectadores também, né, a gente falou aqui durante a nossa entrevista que estamos trabalhando muito a questão do ser humano, né, então quando a gente tem tantas propostas assim, Ana, ligadas à área da educação, é justamente porque a gente quer ver no futuro lá as crianças em condições melhores, né, de vida, e isso a gente vai conseguir através do aprendizado, vai conseguir através da escola. Nós estivemos realizando uma grande reunião, inclusive contei nessa reunião com a presença do prefeito Luciano, lá no bairro Santa Maria 2, que é um bairro novo da nossa cidade, é um bairro que já tem várias empresas, um bairro que está crescendo a cada dia, e hoje não se tem uma escolinha de educação infantil lá. Nós não temos um número certo, mas temos aí pelo menos de 100 a 150 crianças já lá naquele bairro que estariam em idade escolar. E os pais hoje estão tendo que transportar os filhos para as escolas nos bairros vizinhos, o que sempre gera um transtorno, porque os pais têm que trabalhar e aí o tempo de locomoção é sempre uma dificuldade que as famílias encontram. Então, para facilitar, né, por ser um bairro que está crescendo e vai crescer cada vez mais, é um bairro onde a construção civil está a pleno lá, tem muitas famílias se mudando para lá, então para a gente facilitar que os pais, né, e os moradores daquela região tenham um aproveitamento maior do seu tempo, a gente está propondo que o Executivo faça uma escola lá, uma escola de educação infantil no bairro Santa Maria 2, o que vai atender não só a necessidade de agora, mas principalmente a necessidade de um futuro bem imediato, onde o bairro está crescendo e cada vez mais vamos ter crianças lá necessitando de escola. Inclusive, já existe uma área pública lá, um terreno, né, que isso é um grande benefício que o bairro tem, já tem uma área para construir uma escola. Então, por isso a nossa insistência com o Executivo, já tem a área, que se dote recursos e que se construa a escola que realmente possa atender também os moradores desse bairro, que é um bairro lindo e um bairro tão importante e que vai ser cada vez mais para o futuro aqui da nossa cidade. E pensando em cuidar, né, do visual da nossa cidade e também proteger o patrimônio público, o vereador Ronaldo também está apresentando um projeto de lei aqui na Câmara que cria um programa de combate às pichações. Essa é a grande vergonha hoje da nossa cidade, se assim dá para se dizer, e eu sei que o assunto também, de certa forma, ele é polêmico, porque quem faz esse tipo de trabalho, nessas pichações aí pela cidade, com certeza não deve estar nem um pouquinho satisfeito e feliz com a minha proposta, né? Inclusive eu já andaram pichando até contra mim aí, em alguns muros aí na cidade, mas não tem problema nenhum, né? A gente entende e compreende isso, mas o que a gente não quer, né, justamente que se prolifere essa questão de pichação do jeito que vem sendo ao longo da história de Passo Fundo. Talvez ainda hoje a cidade não esteja vivendo um grande problema nessa área, mas se não cortar esse mal agora, lá no futuro nós vamos ter grandes problemas. Cidades como Porto Alegre, a nossa capital, e cidades de fora, especialmente aqui na América do Sul,
e cidades grandes estão enfrentando muitos problemas nesse sentido, onde o patrimônio público é pichado, o pessoal não respeita o patrimônio público, não respeita os prédios, não respeita as propriedades individuais, as residências, os muros, enfim, simplesmente saem por aí com um spray e saem escrevendo um monte de bobagem, saem desenhando um monte de coisa que ninguém entende e que só traz poluição visual e só traz prejuízo para quem tem o seu muro pichado, que quando não é uma pessoa, quando é um órgão público, é a prefeitura que tem que ir lá gastar dinheiro em tinta para refazer a pintura. Então a gente está apresentando um programa de combate a essas pichações, colocando ali multas para quem for flagrado nesse sentido e também colocando outras penalidades para ver se a gente consegue conter um pouco isso. E ao mesmo tempo que a gente está combatendo as pichações, deixar aqui bem claro, né? A gente combate as pichações, mas quer incentivar o grafite, que são também uma arte, né, que é realizada muitas vezes com o mesmo material da pichação, só que com um sentido completamente diferente. Um sentido de paisagístico, de embelezamento, em um sentido que vem a concordar, né, com o meio ambiente e com as coisas bonitas que nós temos na nossa cidade. E que não vem para ofender as pessoas e para sujar e para deixar a nossa cidade com um aspecto ruim. Além dos projetos de lei do senhor que já estão tramitando e também os que já foram aprovados, a gente teve a oportunidade de acompanhar aqui na Câmara a apresentação de inúmeras indicações e também pedidos de providências. Um deles, né, um dos pedidos que o senhor fez ao Poder Executivo já foi atendido, que é a retirada, então, daquele canteiro central que tinha ali entre as ruas Moron e General Neto. Justamente, e muitos pedidos de providências e muitas indicações. A gente fica, em determinados momentos, um pouquinho frustrado, porque a maioria dos pedidos a gente compreende que o Executivo não tem condições de atender, então a gente já encaminhou muita coisa e tivemos poucas coisas atendidas até agora, mas a gente não tem que ficar naquilo que não foi atendido, a gente tem que agradecer aquilo que foi atendido. E essa do canteiro da General Neto com a Rua Moron foi uma proposta que já muito tempo o pessoal vem apresentando, o pessoal da CDL, o pessoal da Mais Moron e pessoas que usam o centro da cidade, os próprios motoristas vinham apresentando. É um assunto antigo aqui na nossa cidade, mas que também nunca saiu do papel. E agora, quando eu assumi aqui na Câmara, eu fiz uma série de contatos, né? Não foi um trabalho tão simples assim, foi um trabalho de bastidor, um trabalho de articulação que eu tive que fazer, me dediquei para isso. E consegui, né, através de toda essa articulação, com o apoio também dos comerciantes da Rua Moron, a gente conseguiu convencer o Executivo de abrir aquele canteiro central. Que hoje, né, quem está me assistindo, eu tenho certeza que 99% das pessoas concordam que melhorou e muito no centro da cidade. Não havia mais necessidade nenhuma de ter aquele fechamento ali. Inclusive, a Secretaria de Segurança fez em caráter experimental, só tirou uma parte daquele canteiro para ver como que as coisas iam, mas eu tenho certeza que diante da aprovação, diante do sucesso, da melhoria que trouxe para o trânsito, com certeza no futuro ainda será melhorada aquela passagem ali, aquele cruzamento. Então, fico muito feliz por ter conseguido, através do meu gabinete, através do nosso mandato, essa conquista que foi de abrir o canteiro da Moron com a General Neto. Infelizmente, Ronaldo, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria deixar um espaço para você comentar, então, aí, as expectativas para os próximos 3 anos e meio aí de mandato. Exatamente, muito bem colocado, 3 anos e meio, né? Porque a gente tem andado aí pela cidade e as pessoas estão com pressa, né? Que passe logo o tempo, o pessoal diz, tem mais 3 anos de vereador, digo, não, calma que tem 3 anos e meio, né? Passou um pouquinho da metade do ano. E para metade do ano a gente já fez muita coisa e eu tenho certeza que nesses 4 anos vamos fazer muito mais. Quem acreditou em mim, quem me alcançou o seu voto lá no dia da eleição, os 1.730 votos que eu fiz, né? Foram 1.729 pessoas que votaram em mim, que acreditaram em mim, né? Porque nesses 1.730 está o meu voto. Então, a gente quer agradecer essas 1.729 pessoas que acreditaram em mim. Muito obrigado por vocês terem votado em mim. Pode ter certeza que o vereador Ronaldo Rosa vai fazer um grande trabalho nesses 4 anos. Vou cumprir a minha parte, vou cumprir as minhas promessas, as minhas propostas de campanha. E aquelas pessoas que votaram em mim, eu tenho certeza que quando chegar lá no final do meu mandato, vão dizer que valeu a pena e que estão orgulhosas de terem me apoiado. Trabalho tem bastante aí pela frente. Bastante trabalho. Vereador Ronaldo, mais uma vez, muito obrigada, então, pela sua participação. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Muito obrigada, então, por ter acompanhado a TV Câmara e até o próximo programa.